Glória a Deus, aleluia, salve Maria sobre sua vida. Outro vídeo aqui, ó. Claro que eles manobras protestante, né? Eles manobram o vídeo e faz várias artimanhas para tentar humilhar católicos, né? Os católicos são humilhados por protestante em debate. Falou, é tradição escrita. E João Damasceno falou de sinal da cruz, então sinal da cruz é uma tradição escrita. Você não está definindo certo. É o grande problema. O sinal da cruz, como começou a usar o sinal da cruz, foi ali o sucessor de São Pedro, que curou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí que vem a tradição da cruz. Se eu não me engano, foi o São Lino. Os caras, eles querem entrar num debate, mas a própria Bíblia diz, Paulo fala, não sou o que vive a Cristo, que vive, estou preso atado à cruz de Cristo. A linguagem da cruz, para nós católicos, é muito importante. Uma coisa é o sinal de salvação, outra coisa, foi fundada, edificada a igreja lá na cruz. Esses debates, essas apologetas do século XXI, tal, mas era um propósito, cara. É degrinir a igreja. Olha só. Cruz é uma tradição escrita. E você não está definindo certo. É o grande problema que eu falo de debater com o católico. O católico não conhece a própria fé. Aí ele cria um próprio sistema lógico, aí você passa mais tempo debatendo um catolicismo que existe na cabeça do indivíduo ao invés de debater a religião. Claro que não, cara. Você tá dizendo que tudo tá escrito. Deixa eu falar tradição oral. Porque existe tradição que veio oral que depois foi escrita, cara. Você falou que tradição oral é o que não tem rastro. Então, se não tem rastro, como é que você sabe que foi realmente pregado pelos apóstolos? E aí a gente pode citar vários exemplos que eu já citei aqui várias vezes. Por exemplo, a Assunção de Maria. Como é que você sabe que a Assunção de Maria realmente é uma tradição oral, uma tradição que foi pregada por apóstolos ou sucessores de apóstolos, se nem mesmo aparece na patrística, se os pais da igreja que falam de pessoas que foram assuntos ao céu não mencionam Maria, e inclusive Epifânio, quando vai fazer um tratado dos últimos dias da Virgem Maria, não menciona nada de Assunção de Maria. Ou seja, tá bom, você falou, mas tradição não é apenas aquilo que é oral. Então, se não foi oral e também não é escrito, porque a escritura não fala nada disso, então qual a base que vocês têm para falar que Maria foi assunta ao céu? Estou dando um exemplo só. Teria várias outras que a gente poderia falar. Porque o catecismo... É simples. Ao debate desses doutores, vou encerrar aqui. Mas como a tradição prova a sucessão de Maria? O magistério. Por quê? É só. Simples entender esses debates desses caras. Efésios 3:10, ó. Uma base, ó. Assim, de hora em diante, as denominações da potestade celeste pode conhecer pela igreja a fim de diversidade da sabedoria divina. Olha só, uma tese aqui, ó. Como vamos saber que Hebreus 6, 12, ó. E que de longe de vós tornar sejam imitadores daquele que pela fé e paciência se tornar herdeiro da promessa, ó. Quem são aqueles que nós temos que imitar, que são herdeiros das promessas? A Bíblia não fala. Hebreus 13, 7. Lembrai de vossos guias que encerraram a guia, que vos pregaram a palavra de Deus, consideraram como souberam encerrar a carreira e imitar a fé, ó. Simples. Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Quem vai definir isso? A sucessão de Maria? O magistério. Por quê? Tem a chave de ligar e desligar. Mateus 16, 18, 19. Atos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo. Mateus 28, 20, assiste a igreja. Como os apóstolos pregaram? Ali, orava junto com Maria. Oral, a tradição oral e depois escrita pelos membros desse corpo místico, que são os apóstolos. Os apóstolos são dois que foi confiado. Os pais patrísticos, católicos. Quem definiu os dogmas mariano? Cursílio. E tem a chave. O pastoreio. A Maria é a Assunção de Maria.
a nenhum pai patrístico fala, cara, a Bíblia, Apocalipse 12. Quem é aquela mulher que está coroada ali? João 19, versículo 7, João 2, Gênesis 3,15. É simples, pô. É só você ir comparando e lendo e tendo amor e a fé que vem do magistério. Para você entender os dogmas, para você entender a Assunção de Maria, para você entender os dogmas, São Paulo enaltece, em Colossenses 3,15, a tradição e enaltece afastar daquele que não segue a tradição. Os caras querem provar uma coisa que a igreja já provou. O protestantismo veio com um propósito, cara. Desvirtuar, causar confusão. Segundo Coríntios 11,4, vai dizer assim, irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente. Quem são essas pessoas que não acreditam na Assunção de Maria? Quem são essas pessoas que não acreditam no pastoreio de São Pedro? Quem são essas pessoas que não acreditam na tradição oral? Gálatas 1,7, não há dois evangelhos, são apenas pessoas que semeiam confusão. Quem são essas pessoas? Simples, ó. Romanos 16, 17, ó. Roga-vos, irmãos, que desconfieis daquele que causa divisões, escândalo, apartando-se da doutrina que recebestes. Evitais. Esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas o próprio ventre, com palavras de cada linguagem longeira, engana os corações simples. Por que Mateus 16? Olha só. (18, 19) Eu declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não aparecerão contra eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligar na terra será desligado no céu. E tudo que desligar no céu será desligado na terra. Ou de certo. O que liga aqui, liga lá. O que desliga aqui, desliga lá. Aí o cara lê essa profecia. Mas a chave não é especificamente a São Pedro, mas aqueles que pregam a palavra. Os caras vão distorcendo, os caras vão fazendo aquela manobra para tentar provar seu fundamento. Aqui, como foi proclamado aqui? Oral. Depois escrito. Todo o Novo Testamento foi proclamado oralmente, depois escrito. São Pedro ali pregando em Roma, onde ficou 25 anos, que vocês negam, denigrem. E São Marcos ia escrever na pregação de São Pedro ficou sabendo por ação do Espírito Santo e aprovou que São Marcos estava fazendo. E mesmo jeito, São Lucas, Paulo pregando e ele escrevendo por inspiração do mesmo Espírito Santo. A pregação oral. Os apóstolos saíram para pregar. Os membros da igreja, inspirados pelo Espírito Santo, que desceu na igreja. Depois, escrito pelo mesmo Espírito Santo, pelos membros da igreja. É simples entender isso, cara. Aí os caras ficam naquela discussão, aquela briga. Dogma de fé. Simples entender isso. Escritura, cara. Segundo Pedro 20, os pessoal, a Bíblia proíbe. Por isso que virou essa salada. Cara. E os caras ficam fazendo isso aqui, ó. Para finalizar, ó. Olha só. Esse protestante Eduardo Farias e o padre Paulo Ricardo e o Lucas Banzoli. Porque o catecismo, ele vai definir tradição escrita no depósito como a Bíblia, e tradição oral como a tradição com T maiúsculo. É isso, é essa a definição. O catecismo ele vai entender o catecismo fala de sagrada tradição. O catecismo fala de sagrada tradição, sagradas escrituras. Não fala de tradição oral. Mentira! Olha só. Simples, pô. Os protestantes até adulteram o catecismo. Parágrafo 30, ó. A tradição e a sagrada escritura estão entre si, inteiramente unida em comunicação, pois providamos da mesma fonte, ó.
divina foram, de certo modo, um só todo, tendo para o mesmo fim, tratando uma como a outra, torna-se presente e fecundo na igreja. O mistério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias até o fim dos tempos. Agora você pega aqui, ó, 76. A transmissão do Evangelho segundo a ordem do Senhor fez de duas maneiras, desmentindo esse protestante, ó, oralmente, pelos apóstolos, que na pregação oral, por exemplo, é ação, transmitiram aquelas coisas que ou receberam da palavra, da convivência, ó, e da obra de Cristo, ou aprenderam da sucessão do Espírito Santo, ó, por escrito, como também por aqueles apóstolos que varões apostólicos que, sob a inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram-se por escrito a mensagem da salvação. Olha só, cara. Só esse catecismo aqui, ó, do parágrafo 80, vamos do 66, 80, 81, 84, 85 até 80. Meu, destrói todo esse pensamento. Documento. Nós seguimos isso. Tradição apostólica, que vem do membro da igreja, que foi proclamar oralmente, depois de escrito. Simples entender isso. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.